Você estava nos contando sobre a sua experiência na estrutural, sobre a pandemia. Conta pra gente novamente como foi o início de tudo. A gente morava na Vicente Pires, né? Meus pais eram muito bem de vida, perdemos tudo. E Deus usou os profetas para dizer que a gente ia para um lugar que ninguém queria fazer a obra. E aí a gente está lá na estrutural. E aí muitas das vezes a gente não entende por que o Senhor permitiu, mas Ele sabe de todas as coisas. Se Ele permitiu é porque a gente está lá para cuidar dessas 81 crianças que hoje a gente atende. 45 famílias, fora a comunidade, quando a gente há a possibilidade de ajudar, a gente também ajuda. Então, assim, a gente uniu o útil ao agradável. A promessa do Senhor da gente ir para um lugar, né, que ninguém queria cuidar, e a gente tinha perdido tudo, então a gente foi para lá, para estrutural. E quando chegou lá, a gente quis mudar um pouco da realidade daquelas famílias, porque tinha um lixão lá, e as pessoas chegavam para fazer doação e não cumprimentavam nem as pessoas, não descia do carro. E eu falei para minha mãe que eu achava assim, que não é porque as pessoas precisavam, que precisava ser tratado daquela forma, que eu não aceitava. E aí a gente tentou mudar um pouquinho aquela realidade, e deu um pouco certo, né? Porque hoje as pessoas descem do carro, as pessoas abraçam, as pessoas pegam na mão. Quando vai lá conhecer a creche, elas pedem para conhecer a comunidade, não tem medo de andar lá dentro. Então a gente conseguiu mudar uma boa parte dessa realidade que antes era muito triste. Eu me lembro, Flávia, né, quando ainda molhava, né, quando chovia, e aí vocês tiveram até o apoio, né, ou seja, da televisão, ou seja, de Deus, né, ou seja, para uma Sim. matéria que acabou trazendo bastante benefício, né, para ajudar a restituir, né, algumas partes. E nas últimas vezes que estive lá, já vi mudanças, né, ou seja, já existe um segundo espaço, já com as salinhas, já com as cadeiras, já com tudo organizado. Ou seja, bem diferente das primeiras vezes que eu fui, né? E era no salão da igreja. Isso. Ainda existem algumas atividades lá, mas como estávamos dizendo, e acabou que a maioria acho que não viu nossa fala, com a pandemia as crianças ficam em casa. Estando em casa, por incrível que pareça, estão mais sujeitas à violência sexual, então às vezes por parte dos próprios parentes, dos vizinhos, né, a violência física, também ao trabalho forçado e vários outros inconvenientes, que você mais do que eu para saber disso, né? Quando elas estão na escola, estão na creche, elas têm um pouco mais de tranquilidade, pelo menos naquele momento que elas ficam ali. Conta um pouquinho, né? Como é que elas chegam, como é que elas se acomodam, como é que é o trabalho, o dia a dia, né, da creche da vovó Luzimar? Está funcionando, a gente funciona de 8 às 17 horas, né, de segunda a sexta-feira. A gente dá banho nelas, a gente lê, a gente brinca, a gente serve quatro refeições. Mas com essa pandemia e pelo decreto que ainda não está funcionando, a gente vê a dificuldade das famílias em manter essas crianças em casa. Minha mãe, para não deixar tanto assim, sem poder ajudar, ela está dando as marmitas e está dando café da manhã. Então, assim, tem criança que toma café da manhã na sexta-feira e a gente ainda disponibiliza o pão de segunda a sexta-feira, todos os dias, para as famílias. Tem criança que toma café e depois ainda volta para pegar o pão, porque os irmãozinhos ficaram em casa, os que não participam da creche. Então, assim, está sendo muito dificultoso para as famílias buscarem recursos com tudo isso que está acontecendo. Flávia, você que anda aí pela estrutural, né? Saiu lá do Vicente Pires, né? Comunicou que a sua família teve uma perda, né, financeira, e por conta disso vocês agora estão servindo, né, essas crianças. Como que é assim a realidade dos pais? Agora na pandemia, a maioria no subemprego, né? E como que eles estão se adaptando, como que eles estão fazendo para manter
a casa, porque quando a escassez chega, a falta de paciência aumenta, né? Enfim, você acaba ficando mais agressivo, mais irritado, e as crianças acabam sofrendo mais ainda com isso. Como é que você tem percebido essas histórias? Os pais têm tentado se virar de alguma forma para manter, né, a vida financeira. Muitos estão vivendo do Bolsa Família, desses recursos que o governo, o presidente tem liberado, que não tem sido suficiente. E assim, teve muita separação. A gente soube muito dos casos de separação dos pais das crianças da creche. O índice foi muito grande, porque os pais caíram na bebedeira, acredito eu, por preocupação de não conseguir sustentar o lar. Então houve muita separação. Então o que a gente mais soube foi esses casos de separação dos pais. E que as crianças sofrem muito mais, né, nessa situação toda. E aí, no caso, separa a mãe, separa o pai, e eles vão para o mesmo bairro, ou eles vão para outros lugares? Então, geralmente, como é que isso acontece? Vão para outros lugares, não fica no mesmo local. E aí a gente tem visto muita criança sofrer com isso. Chora lá no culto, porque toda sexta-feira a gente dá o culto das crianças e depois serve o café da manhã. E aí a gente pega crianças chorando, a gente sem entender, achando que a criança não está querendo ficar ali. Quando vai conversar casos de separação, por saudade do pai ou por saudade da mãe, porque foi morar com os avós. Então, assim, está muito difícil. Tudo está contribuindo para acontecer coisas que a criança não deveria estar acompanhando. Acredito eu que a maioria são os homens, né, que deixam lá. Isso. E as mães ficam por ali e se viram de que forma? Com alguma faxina, com o que aparece? A maioria são domésticas. A maioria são domésticas, né? E aí conseguem se virar. Isso, aí com a ajuda da creche, que tudo que a gente recebe para a creche a gente disponibiliza para elas. Então, tudo que precisa lá, que falta, elas correm lá na creche. Essa semana mesmo, 2 vezes as crianças foram lá pedir leite, que não tava tendo leite em casa. Então a gente fica sem saber o que fazer, então a gente fica aqui o tempo todo correndo atrás de doação para tentar ajudar de alguma forma. Então, eu geralmente, né, eu não tinha essa visão de fazer alguma coisa pelas crianças, né? Mas eu sou cristão, né, para quem não sabe, para quem nunca teve oportunidade de ouvir. Eu sou cristão, né? Eu acredito na Bíblia, eu acredito em Jesus Cristo como o único e exclusivo Salvador. E nessa esperança a gente vive, né? E tenta fazer da vida um pouco mais fácil, né? Um pouco mais feliz. Mas é claro que é bíblico, né? Jesus fala sobre vinde a minhas criancinhas, né? Porque nós devíamos ter mais ou menos aquele sentimento que as crianças têm, de curiosidade, de alegria, né, de com pouca coisa conseguir se divertir, conseguir se alegrar. E hoje não, né? Hoje os adultos estão todos inconformados, chegam e saem de casa chateados, fazendo o que não gostam, não conseguem se posicionar no mercado de trabalho, e tudo isso realmente é muito triste, né? Então, a criança ela está privada da educação e exposta agora a todas as outras adversidades. E mesmo assim, vocês se tornam aí na estrutural um ponto de luz, né, para poder ajudar no que podem, alguma coisa, né? Nós divulgamos essa live, tem mais ou menos 15 dias, já era para termos aqui, acredito, mais de 1000 pessoas, mas hoje a nossa internet está bem complicada, felizmente fomos infelizes aí na internet, mas vai ficar gravado,
Já conseguimos R$ 1.000 em doações, né, para colaborar, para a gente fazer um lanche diferente, alguma coisa, né? Que é o que pode se fazer agora, né? Então, não se pode ensinar, o culto também não está liberado, as brincadeiras, né? Então, além da entrega do alimento, a creche ainda consegue fazer alguma coisa? Toda sexta-feira a gente está fazendo o culto, mesmo não estando liberado, a gente está fazendo, porque é coisa rápida, né? A gente faz ali um louvor rapidinho, cada criança que quer participar faz um louvor, tira uma palavra rapidinho e a gente serve o café e elas vão para casa. É o que a gente tem conseguido fazer até para as crianças não ficar tão dispersas na rua. Então, no início, Flávio, eu não tinha essa preocupação, né, com o social. Então, eu acreditava que apenas dando a minha palestra gratuitamente, já estava fazendo o meu papel, né? E depois que eu comecei a perceber, né, que crianças passam necessidade, né? Eu já ajudei também pessoal com dependência química, pessoal de rua, mas eu vi que nas crianças ali a gente tem uma fragilidade maior, tem uma necessidade de amparo maior, porque são inocentes que estão à mercê, né, do que deve Elas não sabem se defender, não têm preparo psicológico, argumentação, ferramentas, não sabem de repente ligar, né, para um órgão competente para pedir ajuda. Então, eu resolvi ajudar, comecei pedindo 1 quilo de alimento. Pensei que estava fazendo grande coisa, sabe? Aí, de repente, eu vi que eram muitas as creches, não 2 nem 3, né? Numa oportunidade, nós distribuímos para mais de 8 creches, né? Nesse último, agora, em dezembro. Ano passado, foram 20 toneladas arrecadadas. Então, nós atendemos várias creches em várias cidades satélites. E, numa das vezes, assim, me tocou, né, a visita, né, quando eu fui, e as crianças estavam comendo pão com água. Então, eles não tinham nem leite, nem café e nem suco, só tinham pão e a água, né? E aí eu entendi que nem sempre tem o que acompanha o pão, né? Ou seja, sim, vi hoje também, né, pela TV, até divulguei nos meus grupos do WhatsApp, crianças que comem biscoito de barro, biscoito de argila. Então eles misturam aquele barro, né, com alguma outra coisa e conseguem fritar ou, sei lá, cozinhar aquilo no fogo e as crianças comem barro, né? Ou seja, nem sempre tem o mínimo. Então, ali vocês ainda conseguem fazer 4 lanches. Então, é o cafezinho, que geralmente é um pão, né? O que é um leite, um suco. Bolo, biscoito. Bolo, olha aí, vovó tomar capricha, né? Sim. Ela tenta fazer o que não fizeram por ela, né? Que minha mãe perdeu a mãe dela com 6 anos de idade, teve que trabalhar na casa de família, né? Passou fome na casa do próprio tio. Então, o que ela teve de regalia, hoje ela faz para as crianças como o que ela não teve. Então, assim, muitas das vezes ela cozinha como se estivesse cozinhando para os próprios filhos. Aí as pessoas até ficam falando assim, nossa, mas você faz tanta coisa diferente para as crianças. Ela falou assim, é porque eu tô fazendo como se estivesse fazendo para os meus filhos. Então, o sonho da minha mãe era ter 10 filhos, e aí hoje ela tem 81 netos. Olha aí. Né? Então, assim, então são coisas diferentes, porque o pão, talvez eles tenham todo dia em casa. Então, quando tá na creche, minha mãe faz um cuscuz, faz uma tapioca. Quando chega, né, esse tipo de coisa diferente, porque não chega. As pessoas pensam que é só o arroz, o feijão e o macarrão. E não é só isso. Uma criança precisa de algo diferente. Elas se encantam com coisas diferentes.
Então, assim, quando estava funcionando, nessa época de calor, minha mãe comprava bastante fruta, melancia, essas coisas elas gostavam muito. Entendo. Da mesma forma, Flávia, que eu não tinha essa preocupação, acreditava que estava na minha rodinha, com as minhas palestras, viajei o Brasil todo, né? Falei para 1 milhão de pessoas num espaço aí de quase 25, 30 anos. Eu ouvi hoje o Caio Fábio, né, um pregador aqui do Distrito Federal, falando sobre o Jesus da imaginação das pessoas, né, e o Jesus como ele gostaria de ter. Então, a maioria vai para a igreja e levanta a mão, e ali na contemplação da sua imaginação, ele fecha os olhos, né, e adora, e acredita que ali é o suficiente. E muitas das orações eles dizem: quero lhe encontrar, Jesus, quero que esteja do meu lado, né? Quero que acorde comigo, que passe o dia comigo, que durma, né? Ou seja, de manhã, de dia, de noite. E Jesus fala que quando assistimos, né, aos necessitados, é a Ele que estamos assistindo. Então, ele diz que teve fome, né? E alguns não deram de comer, teve sede e não deram de beber, e desabrigado e não foi alojado, com frio. Então, muita gente pensa que encontrar a Jesus é apenas ir ao templo, né, fazer a sua parte ali, talvez uma colaboração financeira, e voltar para as suas casas, né? Voltar para as suas casas sem nenhum envolvimento social. Alguns até já no estacionamento já entram rápido no carro, que alguns costumam ficar, né, alguns pedintes do lado de fora, já para não ter que falar muita coisa com eles, já saem já apressados para fechar o vidro, né? Então essa é uma coisa que eu tenho observado muito, e na verdade a gente está em contato com esse espiritual, com essa relação espiritual, quando nós temos a oportunidade de assistir aos menos favorecidos, né? Aqueles que têm fome, têm sede. Então o que vocês fazem ali é a verdadeira prática do Evangelho, né? É a verdadeira prática do Evangelho. Então, é totalmente diferente, né, do que em outras igrejas talvez se possa fazer, né? Talvez a maioria, uma vez ou outra, caia a ficha, mas na grande maioria das vezes as pessoas não conseguem se encontrar nisso. E eu acho que você deve conviver, né, com essa realidade, né? A realidade das pessoas que não estão preocupadas com as outras, né? Só vão para o culto e retornam para casa. Às vezes nem um trabalho voluntário eles são capazes de dar. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Como você me contou, né, no pré-teste que nós fizemos aqui, que algumas pessoas eram voluntárias e hoje já não aceitam mais, né, serem voluntárias. Que a coisa mais difícil hoje é ter a pessoa que vá lá e doe, né, 2, 3 horas do seu dia para poder ajudar essas crianças. Então, como é que tem sido isso, Flávia, lá? Então, as monitoras, né, no começo a gente não dava nenhuma ajuda de custo, era só a parte da cesta básica mesmo que a gente dava. E aí, com o tempo, foi se passando, ela falou que não aceitava mais só a cesta básica, né, que era a ajuda de custo que a gente tinha no momento. Então, a gente teve que se virar para ajudar ela de alguma forma. O que acontece? Aí todo mundo questiona assim, por que as mães que estão em casa, porque tem muita mãe que fica em casa, né, e o pai que trabalha, não se voluntaria para ir lá cuidar? Elas não querem.
Elas não querem ter o trabalho que elas têm com as crianças em casa, ter com a maior quantidade do que tem lá na creche. Se ela tem uma ou duas crianças em casa, ela não vai querer ter trabalho com 80 e tantas crianças, 40 e poucas. Então, é muito difícil a gente conseguir voluntário para todo tipo da área da creche. A gente precisa de uma professora que dê uma aula de reforço para os que estudam, a gente não consegue, elas querem receber. A gente não tem uma psicóloga, a gente não tem uma assistente social que possa dar um amparo para a gente, e todas querem receber, então fica muito difícil para a gente. Aí, Flávia, se alguém que está nos assistindo, né, porque hoje não conseguimos fazer uma boa conexão, né, mas para o pessoal que quiser, depois que o vídeo for editado e ficar no nosso canal, se quiser ser um voluntário, quiser ser uma professora, quiser ir lá dar uma assistência como dentista, cortar cabelo, alguma coisa nesse sentido, como é que ela faria? Ela liga para que número? Como é que ela fica com vocês? Ela pode estar entrando em contato conosco, né, pelo telefone 9916-6819, né, falando comigo, e a gente pode estar acertando tudo, né. Toda ajuda é muito bem-vinda, seja de voluntário, de professora ou de qualquer outra coisa. 9916 6819. 6819. Pessoal, esse é o número da creche Vovó Luzimar. E eu vou pedir também que na edição esse número fique aqui algumas vezes passando, né? Para que outras pessoas consigam ver. Mas eu sei que hoje, né, a educação espiritual, né, que é um dos pilares do desenvolvimento, nós somos coach, entendemos que não adianta você desenvolver a área do trabalho, a área financeira, a área conjugal, filhos, mas existe também o espiritual, né? E a gente ouve, né, no versículo, né, onde fala de coisa física, ou seja, do pão da padaria, né? Não me deste pão, não me deste água, né? Ou seja, o alimento líquido e sólido, não me deste abrigo. Então, alguns acreditam, né? Muitos pregadores acreditam que esse versículo ele tem um contexto apenas espiritual, ou seja, que não, eu estou dando para ele o pão da vida. Eu estou dando aqui a água da vida eterna. Né? Eu, como pregador, estou apenas, né? Ou seja, ele está lá, de repente, sem luz em casa, porque cortou, sem gás para cozinhar, e ele acredita que o alimento espiritual já resolve, enquanto ele está, às vezes, no culto, né, morrendo de fome, e ele acredita que só o alimento espiritual vai ser suficiente. Então é um choque, né, uma contradição. O objetivo do meu convite aqui para você foi justamente falar, né, que o servir a Cristo é toda hora, né? O servir a Cristo é quando você está diante de um abraço, você precisa dar a alguém que quer receber, né, que você pode dar uma palavra para alguém que quer ouvir, quando você consegue levar um agasalho, levar um prato de comida. E é diferente, eu já comi a galinhada da Vovó Luzimar, muito gostosa, né? E já comi também o cachorro-quente, né? O cachorro-quente, confesso que eu comi uns 3 ou 4, sabe? Então, eu até abusei lá no dia, né? E com refrigerante, né? E nós vamos organizar agora, nesse próximo, né, alguma coisa diferente, né? Depois eu vou combinar contigo, né, para que a gente possa, como você disse, a criança precisa, né, de alguma coisa diferente. Não é só arroz, feijão, macarrão, né? E leite e o pão, né? Agora, é claro que o que a gente faz é tão pouquinho, é um trabalho de formiguinha.
né? Apesar de ter Verdade. arrecadado 20 toneladas, quando a gente para e olha para trás, é como se fosse nada, é como se não tivéssemos doado nada, quanto é a necessidade, né? Ou seja, então, se cada um pudesse se preocupar, né, e ajudar, então a maioria pensa que não tem alimento para todo mundo. Na verdade, sobra alimento. Se a gente for nas Verdade. estatísticas, por exemplo, de alimentos que vão para a lixeira, ou seja, nos restaurantes, nas casas, já daria para alimentar quase que todos os outros, né? Por exemplo, que passam fome nos países africanos ou no Haiti, que é o primeiro, o mais pobre da América Latina e o segundo mais pobre do mundo. Então eu estava vendo ali a realidade do Haiti e na verdade existe muito desperdício. Eu observo sempre braços pela metade, né? Enfim, as pessoas às vezes não querem ajudar com um pouco, mas desperdiçam com outras coisas. Mas afinal, né, estamos fazendo o que podemos. Flávia, o que você acha, assim, a mensagem que você gostaria de deixar baseada nos 2 anos que você está envolvida nesse projeto? Eu acredito que esse é um projeto que não vai durar só 2 anos, né? Vai durar para a vida inteira, né? 3 anos a gente fez esse ano. Sim, mas acredito que não é um projeto que pensa em acabar, né? Que se tem a intenção de manter apenas por mais 1 ou 2 anos. Quais são os projetos? Qual é a mensagem? Qual é a intenção de acredito que vocês têm de aumento para o futuro? A gente queria, né, expandir a creche para poder pegar mais crianças, porque não é suficiente, por mais que tenha muitas creches na estrutural, ainda fica criança fora da creche. Então, assim, o que a gente tem em mente é poder aumentar o espaço da creche, poder um dia os pais chegarem e falar assim, Flávia, a gente não precisa mais da ajuda de vocês, agora a gente já está estabilizado, agora é só mesmo manter meu filho na creche. É isso que a gente quer. E a gente chega a um ponto das famílias se estabilizarem sem precisar de estar recebendo doação o tempo todo. Então eu vi, né, que alguns pais já colaboram com um pouquinho, né, à medida que os pais vão melhorando na sua condição financeira, eles podem, né, mesmo com pouco, ajudar. Não é suficiente, não paga, né, nem a voluntária, né, a funcionária, mas já é alguma coisa. Flávia, nós ficamos de sortear alguns cadernos, né, de leitura dinâmica. Então, nessa pandemia, eu reduzi o valor, o custo, né, da minha mentoria em 70%. Que eu entendi que a maioria ia querer continuar participando dos meus cursos pelo Skype, dou muita aula pelo Skype, e não teriam condições por conta das mudanças financeiras que aconteceram. E nós fizemos isso de março até agora, setembro, e resolvemos estender até o dia 10 de outubro a nossa promoção. E já sorteamos mais de 300 apostilas. Então imagine, uma apostila que eu vendo, né, na Livraria Cultura a R$150. Então, quer dizer, a gente já teve a oportunidade de dar o presente, muitos já enviaram fotos que receberam, dar de presente quase 300 cadernos. E eu prometi 10 cadernos nessa nossa live para quem estivesse ao vivo. Então, eu não sei quantos conseguiram se conectar, né? São milhares, né, de pessoas que estavam interessados em participar aqui, mas escolhe pra gente um número de 1 a 79. 5. Opa, só um pouquinho que perdi minha lista aqui. Então, o número 5, ó, Sidney Santos. Sidney, você tem 5 minutos para informar que estava online. Se você conseguiu entrar e estava online, você ganhou um caderno de leitura dinâmica, tá?
vai para sua casa com frete pago para você desenvolver a capacidade intelectual. Outro? 13. O 13 é a Gláucia Souza Reis. Gláucia, você ganhou, né, também o caderno. Mais outro? 21. 21. Wellington Ferreira. Wellington Ferreira. Ok. Você também ganhou. Mais outro? 9. Ok. O número 9 é a Jaqueline Vasconcelo. Jaqueline, você ganhou mais 5 cadernos, não é isso? Mais um número de 1 a 79. 4. O 4, lá em cima. Lucas Zucchi, você também acaba de ganhar, né, um caderno. Tem uma pergunta aqui sobre o CRAS, né? Se o CRAS tem feito algum trabalho junto às famílias e como que a comunidade se comporta diante das creches próximas, ou seja, com relação ao espaço que elas estão ocupando ali. Ou seja, você tem informações do auxílio do governo, se eles visitam as casas, do que é feito nas redondezas e do relacionamento que vocês têm com a comunidade? O CRAS tem feito assistência no geral, né? Não tem ido nas ONGs nem nas instituições. Eles têm feito disponibilizando o telefone para as pessoas que precisam estar se cadastrando, e com isso eles estão disponibilizando a cesta básica emergencial, os auxílios em dinheiro. Eu não sei como é que funciona ao certo, só sei que é dessa forma. Eles não estão fazendo parceria, eles estão fazendo o atendimento geral. E assim, a comunidade agradece por ter instituições por perto, porque através da gente também a gente tem ajudado a comunidade de alguma forma. São mais de 13 creches dentro da estrutural no mesmo sistema que a gente, sem fins lucrativos. E com isso a gente consegue ajudar. Principalmente no começo da pandemia, a gente conseguiu ajudar muita comunidade, porque chegou muita doação no começo. Então as famílias, a comunidade... Assaltados, né? Foi. A gente tinha trocado, a gente estava em reforma, a gente trocou nosso depósito de lugar, e aí roubaram toda a parte de alimentação, principalmente de café da manhã das crianças, que foi achocolatado, leite, e levaram mais de 10 caixas de leite, descobriram onde era o depósito e furtaram, né? É terrível, né, Flávia? A gente vê que hoje o pessoal não respeita mais idoso, não respeita igreja, não respeita alimento de criança, visto até mesmo, né, as vacinas que foram compradas, não sei se você teve notícia, né, para o Covid, né, o falso teste, né, então para descobrir se as pessoas estavam com Covid ou não, não sei se já encontraram, se está foragida, mas, ou seja, são absurdos, né? As pessoas não estão preocupadas se aquele roubo, aquele furto vai prejudicar as crianças, ou idosos, ou doentes, ou pessoas em fase terminal. Ou seja, as pessoas perderam realmente o vínculo espiritual, né? O contato com Deus, né? E eu vejo que é um lado positivo. Eu gostei muito do trabalho da vovó Luzimar justamente por isso, porque não ficou apenas na questão de estar ali brincando, né, só com bola e brinquedos, mas também transmitindo histórias, músicas, tentando falar do espiritual, trazer um pouco do espiritual, favorecendo, né, esse público, né? E criança é muito falante. Ela com certeza chega em casa falando, né? Pregando o que elas ouviram.
né, na escolinha, as musiquinhas que elas aprenderam, né, elas vão cantar. Então tudo isso é muito bacana. Mas vamos escolher mais cinco. Mais cinco 44. Nomes. Valéria Araújo ganhou mais um caderno de leitura dinâmica. 71. O 71 é a Vanessa Cristina Dantas, né? Quem ganhou, pessoal, tem 5 minutos, tá? Não vale, depois de editado o vídeo, você falar, professor, meu nome foi citado. Não vale. Só vale se você conseguiu entrar e tá online aqui com a gente, tá? E aí você tem 5 minutos após o seu nome ser falado para ir no meu privado ou mesmo dentro do grupo, né, e falar que você foi sorteado. Então, mais 2, né? 62. 62, Juliana Correia acaba de ganhar. 47. E o 47, eu não acompanhei o Roosevelt Araújo. Eu não acompanhei bem aqui direitinho se eu falei os 10, mas para melhor passar do que faltar, fala mais um último pra gente. 33. 33 é o Rogério Pereira Mendes. Rogério Pereira Mendes. Bom, então estão aí os 10 cadernos, tá? E nós vamos fazer um sorteio também de 2 mentorias, tá? Como não conseguimos conexão com a internet, né? A grande maioria não conseguiu o link, não deu certo, enfim, não sei o que aconteceu, né? Mas no dia 10 nós estaremos aqui de volta, tudo sobre leitura dinâmica no @superaprendizagem. Então é um aulão, tá? Você que não tem condições, que não foi às palestras e quiser saber todas as técnicas, nós faremos um resumo com a Natália, que é uma das nossas melhores alunas, e aí você vai ter essa oportunidade de gratuitamente poder ter acesso. E vamos deixar para anunciar os ganhadores das 2 mentorias. Então, uma mentoria foi para quem fez qualquer doação. Então, nós listamos, foram 35 doações, alguns de R$5, outros de 10, né? E a segunda mentoria para quem fez a maior doação. Então tivemos doação de 200, teve uma de 300, né? E aí depois, por último, uma pessoa, né, doou mais 200, completando uma doação de 400. Então, a princípio, Dona Tessilina está no topo aí da concorrência da mentoria. Então serão 2, a maior doação e para aqueles que contribuíram. Então, para que a gente possa fazer isso com um público maior, né, que a gente possa organizar isso de maneira mais extensa, nós vamos divulgar esses ganhadores na live do dia 10, tudo sobre leitura dinâmica, 19h30, vai ser um sábado, no canal, no perfil do Instagram, @superaprendizagem. Suas últimas palavras, Flávia, o que você tem a dizer para a comunidade, sua experiência, né, não é calor, é mosquito, é barro, é terra, eu acho que tem muita coisa que se deve enfrentar todo dia, né? E aqueles que estão encostados no seu cantinho, no ar-condicionado, acomodados, né? Não estou nem aí, né, se a casa do vizinho está pegando fogo. Então, ou seja, se a casa do vizinho está pegando fogo, não é problema meu, é problema quando pegasse fogo na minha. Só que se eu sou o vizinho dele, uma hora o fogo chega aqui, né? Então as pessoas não entendem que a violência aumenta com o descaso, não é? Que todo tipo de crime hediondo, né? As drogas, tudo se multiplica quando não existe a troca de amor. A palavra caridade na Bíblia, em muitas traduções, quer dizer amor, né?
quer dizer amor. Então, em algumas Bíblias, onde a palavra caridade se troca em algumas traduções pela palavra amor. Então, o que falta no mundo é amor, e esse amor ele pode ser representado pela caridade, pelo assistencialismo, não querendo, é claro, sustentar ou encostar as pessoas, né? Não é isso, não é essa a intenção, mas dar a mão a quem precisa de socorro, que está se afogando, né? Qual é a sua mensagem final para a gente fechar, né, com chave de ouro esse nosso bate-papo? Eu só tenho a agradecer a Deus, né, pela oportunidade que Ele deu de a gente ir parar na estrutural e mudar a realidade de muitas famílias de alguma forma. A gente não tem condições, mas o pouco que a gente consegue, a gente tem conseguido transformar vidas, e com o apoio, né, muito gratificante e de excelência da parte do Senhor e de muitas pessoas que abraçam o nosso projeto. Esse trabalho formiguinho que o Senhor tem feito tem sido de grande valia e de grande diferença na nossa vida e na vida da comunidade, das crianças, dos familiares. Então a gente só tem a agradecer a Deus por essa oportunidade de fazer algo, né? Que a gente não está ali parado esperando as coisas acontecerem. A gente está fazendo as coisas acontecerem. Mesmo com toda a dificuldade. Eu agradeço, Flávia, a sua disponibilidade para falar um pouco, né, do cotidiano aí da estrutural. Né? Agradeço a todos que doaram, né? Parabéns aos que ganharam o caderno. Né? Continua, né, a movimentação em torno das mentorias e que possa servir nessa live como um ponto de reflexão, né? E que o mundo não gira apenas em torno do meu umbigo. Então, dando que se recebe, né? Não pode usar esse pensamento apenas de boca para fora, e vamos pensar aí na surpresinha que a gente vai fazer, né, para as crianças, tá? Então, um abraço, okay. Flávia, um abraço para o seu esposo, um abraço outro, muito obrigada. para a vovó, para o esposo dela, para a sua família, né? E até o próximo encontro, que será em breve. Até, muito obrigada.